Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Nesta emissão de sexta-feira, vamos dar destaque à Juventude de Viana. Vamos falar da grande campanha da formação de Viana do Castelo nesta temporada 2025-2026. Lidera de forma destacada o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Hóquei em Patins e com boas perspectivas de poder garantir o regresso à primeira divisão. Também em grande destaque na Taça de Portugal, no passado sábado, a equipa liderada por André Torres conseguiu afastar o Sporting de Tomar, a equipa da primeira divisão, com uma vitória contundente por 6-3 no pavilhão José Natário em Viana do Castelo. André Torres é o nosso convidado nesta emissão de sexta-feira e vamos já a seguir falar com ele, mas antes 2 ou 3 notas em relação a outras modalidades que temos vindo a acompanhar ao longo destas emissões. Destaque para o voleibol, Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores Masculinos, a equipa do VCB venceu no passado sábado o Ruínas por 3-0 na jornada 16 do campeonato, parciais de 25-21, 25-10 e 25-20. Mantém o quarto lugar da classificação com 34 pontos, menos um jogo, numa classificação liderada pelos Moris com 38 pontos. O Eras é segundo com 37, o Ginástica é terceiro com 36. No domingo houve Taça de Portugal, oitavos de final. A equipa do VCV perdeu frente à Académica de São Médio, a equipa da primeira divisão está no terceiro lugar, 3-0 vitória para a formação de São Mamed, com parciais de 12-25, de 19-25 e 17-25. Fica então afastada da Taça de Portugal a formação do Voleibol Clube de Viana. Para amanhã, sábado, teremos a jornada 17, vamos ter a deslocação do VCV até à Parede para jogar frente ao Clube Nacional de Ginástica, a equipa que ocupa o terceiro lugar. É por isso mesmo uma partida importante para a formação de Viana do Castelo. O jogo está marcado para amanhã às 18 horas e é um jogo que pode ter muita importância no futuro mais próximo da formação de Viana do Castelo. Ainda no voleibol, mas uma rápida passagem pelo Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores Femininos, onde está também a equipa do VCV, que venceu no passado fim de semana o Póvoa por 3-0, com parciais de 25-20, 25-18 e 25-11. As Marujas estão no sexto lugar com 26 pontos, 8 vitórias e 8 derrotas. Para este fim de semana vamos ter a 17ª jornada. No domingo, a formação do VCV joga em Santo Tirso, frente ao Ginásio Clube de Santo Tirso, jogo marcado para as 17 horas. O VCV está no sexto lugar, já disse, com 26 pontos. O Ginásio Clube de Santo Tirso ocupa a 9ª posição com 14 pontos somados. Também uma passagem pelo futsal feminino, neste caso a Liga Feminina de Placar, onde o Santa Luzia no passado sábado venceu o futsal Feijó por 4-2, enquanto que a Casa do Povo de Freixo perdeu em Lisboa frente ao Benfica por 10-0. Benfica, que é o líder da classificação. Nota para o facto de o Santa Luzia, com esta vitória, ter subido ao quarto lugar da classificação, com 19 pontos, numa liderança que é do Benfica com 39 pontos, o Nuno Álvares é segundo com 36, o Leões de Porto Salvo é o terceiro com 27 pontos, a Casa do Povo de Freixo está no 10º e último lugar com apenas um ponto somado, tem neste caso um empate e 12 derrotas somadas nos jogos realizados até ao momento. Este fim de semana não há campeonato, uma vez que se vai jogar para a Taça de Portugal, uma competição onde está a formação do Santa Luzia, que joga amanhã, sábado, em Pombal, frente à equipa do Pombal, jogo da terceira eliminatória. Às 4 da tarde, às 4 da tarde, aliás, a equipa do Pombal, que nesta altura compete no campeonato da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria, um jogo onde naturalmente a equipa do Santa Luzia é claramente a favorita. Também uma nota para o basquetebol, isto porque no basquetebol há que destacar a primeira vitória do Clube de Basquete de Viana no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A equipa do Clube de Basquete de Viana,
Viana, que foi vencer a Póvoa, a equipa do Desportivo da Póvoa, por 69-59. Primeira vitória em 12 jornadas, um jogo onde a equipa do Clube de Basquete de Viana contou já com a presença de 2 atletas norte-americanos que vieram reforçar a equipa e que foram fundamentais. Anderson conseguiu 17 pontos, Adeta 14, fizeram os dois 31 pontos, ou seja, quase metade dos pontos alcançados pela formação liderada por Adelino Rodrigues. Anderson um poste com 2,3 metros e Adeta um poste com 2,1 metros, jogadores que vêm trazer claramente ser uma mais-valia para esta formação do Clube de Basquete de Viana na luta pela manutenção neste campeonato da primeira divisão. Amanhã, sábado, teremos em jogo da 13ª jornada a recepção do Clube de Basquete de Viana ao Académico, jogo marcado para as 21h30 no pavilhão de Santa Maria Maior. O Clube de Basquete de Viana é o 8º nesta altura, tem uma vitória, 11 derrotas, já o disse. O Académico está no 6º lugar, tem 17 pontos, soma 5 vitórias e 7 derrotas nas 12 jornadas já realizadas. Está feita a passagem pelas modalidades, vamos avançar então com o hóquei em patins, que também temos vindo a destacar ao longo destas emissões, e hoje, por uma razão especial, é porque temos connosco André Torres, o técnico da Juventude de Viana, equipa que segue imparável nesta temporada, apenas uma derrota em 12 jogos realizados para o campeonato, e na Taça de Portugal com essa, eu diria, proeza de eliminar o Sporting Tomar, equipa da primeira divisão nacional. Olhando ainda à última jornada do campeonato, foi exatamente, digamos, a jornada que ditou a primeira derrota da Juventude de Viana, que perdeu no Porto, frente ao Porto B, por 4-2. Ainda assim, não invalida que a Juventude de Viana siga com uma vantagem confortável em relação aos seus mais diversos adversários. Para já, André Torres, muito boa noite, muito obrigado por estares connosco nesta emissão e naturalmente que vamos falar um bocadinho sobre este campeonato, também sobre a Taça de Portugal, mas começando exatamente pela Taça, porque foi o jogo mais recente, no passado sábado, a vitória por 6-3 frente ao Tomar. O Tomar tem sido uma equipa difícil de bater neste campeonato, ou melhor, já no ano passado chegou a roubar pontos aos grandes, digamos assim, e este ano está no 6º lugar, salvo erro, do campeonato. Se calhar muito pouca gente imaginaria que a Juventude de Viana fosse capaz de eliminar o Sporting Tomar. Qual foi o segredo, digamos assim, para essa grande vitória da Juventude de Viana? Bem, em primeiro lugar, boa noite, e antes de responder essa questão, também agradecer à Rádio Jace e à Viana TV por nos acompanharem. Acho que as transmissões são muito valorizadas por quem assiste ao hóquei em patins desde casa. Os elogios pelas vossas transmissões vêm de todos os lados, e esperamos que as audiências correspondam àquilo que é a vossa dedicação à modalidade e ao nosso campeonato. Relativamente realmente a este jogo do Sporting Tomar, não há muitos segredos. A semana de trabalho foi exatamente igual a todas as outras, sem qualquer tipo de demagogia, sem qualquer... Portanto, foi tudo normal, foi tudo planeado como se fosse um jogo contra o último classificado do campeonato. Não mudou nada. A única coisa que realmente mudou foi, para já, primeiro jogamos em casa. Depois tivemos a nossa massa associativa muito perto da equipa, mostraram logo desde o início, quando se entrou no pavilhão, uma atmosfera de que nós não estávamos sozinhos. Portanto, tínhamos uma atmosfera muito favorável. Depois, o momento que a equipa atravessa também propiciava um duelo em que nós acreditávamos ser possível passar a eliminatória. Desde o primeiro momento que apareceu, quando saiu o sorteio, e eu quando saio o Tomar, quando me sai um Porto, um Benfica, um Barcelos, um Sporting, um Oliveirense, e eu digo, bem, isto pode dar. Conhecíamos bem o Tomar, tivemos uma boa experiência ano passado com o Sporting Tomar, jogamos, empatámos lá, 4-4, salvo erro, tivemos sempre a ganhar. Tivemos aqui também, recebemos já no final do campeonato, onde já tínhamos praticamente a descida assegurada, também tivemos a ganhar 3-0,
vimos o jogo deles contra o Oliveirense, pronto, e a partir daí tirámos ideias daquilo que poderiam ser os pontos fortes da equipa do Tomar, fizemos a análise que fazemos sempre à equipa adversária e a partir daí esboçámos um plano de jogo que não começou bem, porque o Tomar acabou por fazer um golo naquilo que nós tínhamos antecipado, um bloqueio no corredor central e um remate. Felizmente entramos logo no jogo, porque reagimos na jogada imediatamente a seguir, conseguimos empatar, o jogo voltou à estaca 0, a equipa começou a ganhar confiança, começamos a procurar muito a baliza, começamos a ter muito caudal ofensivo, começamos a dominar o jogo. Depois fizemos o 2-1 de penalti, depois fizemos o 3-1 logo a seguir numa transição, a equipa estabilizou, a equipa podia ter feito o quarto, porventura, tivemos ocasiões para isso. Na segunda parte entramos com aquela percepção de que sabíamos que o jogo ali ia-se decidir no detalhe, porque um golo para o Tomar podia ser difícil para nós suster aquilo que era o ímpeto deles, mas felizmente conseguimos reagir e conseguimos fechar o jogo com o 4-2 e com o 5-2 e depois, pronto, o último golo já não conta para nada. De qualquer forma, depois de uma derrota que foi a primeira da temporada frente ao Porto, foi uma boa reação da equipa a essa derrota. A derrota vem se calhar na altura certa, porque como eu os transmiti na flash do último jogo, há uma narrativa aí na rua, não é? Nos meandros de hóquei, quando se fala da Juventude de Viana, que é um passeio, que a segunda divisão não tem competitividade nenhuma, que isto para o Viana é um passeio, o campeonato é dos outros 13 e o Viana é à parte. Quer dizer, isto é uma desvalorização total daquilo que é o nosso trabalho e não é preciso perder para eu provar o contrário, mas realmente parece-me que são comentários que a gente ouve e que não pode de forma nenhuma aceitar e convencer-se que isso tem algum fundamento, porque as vitórias dão muito trabalho, todos os jogos têm o seu grau de dificuldade, às vezes o jogo mais difícil, a gente não teve jogos que tínhamos uma expectativa gigante de ter um duelo muito grande com alguns adversários que têm as mesmas aspirações do que nós, e acabou o jogo por ser muito mais fácil de gerir do que outros. Portanto, os jogos têm sempre a sua complexidade, nós respeitamos imenso os adversários, e o Futebol Clube do Porto vem num contexto que é o primeiro jogo de 2026, depois de uma pausa natalícia, onde os jogadores tiveram que descansar, porque já estamos numa quebra física, os jogadores descansaram, entramos num contexto no jogo de Futebol Clube do Porto, onde eles apanharam-se a ganhar sempre. Primeiro nós não conseguimos marcar, tivemos 5, 6, 7 bolas logo nos primeiros 5 minutos que não conseguimos concretizar. Acho que o guarda-redes deles fez uma excelente exibição, acho que tem vindo a fazer, acho que é um excelente guarda-redes. Eles acabaram por ser felizes, tudo aquilo que nós demos eles aproveitaram e têm mérito na vitória. O ringue também não nos favoreceu, era um ringue que está em péssimas condições, infelizmente. Não favoreceu o nosso jogo fluido e o Porto acabou por ser um justo vencedor, porque teve o mérito de concretizar 4 bolas e nós só fizemos 2 com tantas oportunidades que tivemos, e portanto temos que aceitar a derrota e aproveitá-la para um movimento de crescimento e para perceber que nós temos que ter os pés assentes na terra e não podermos nos deslumbrar com facilidades, porque isso não existe. Isso não existe, claro. Aliás, temos aqui um paralelo, podemos ter aqui uma comparação, porque há 2 anos a Juventude também sobe à primeira divisão com o André Torres, com uma equipa que era diferente naturalmente, sim, mas um campeonato que seria, digamos, idêntico a este e as coisas foram muito mais difíceis. É verdade, sim, que naquela temporada havia uma São-Joanense também muito forte. Temos que levar isso em linha de conta, e que contava em termos de subida, ao contrário do que acontece, certo, agora com algumas destas equipas. Mas o campeonato fazendo essa comparação entre aquilo que foi há 2 anos atrás e o que é este ano, é um campeonato diferente, ou é uma Juventude de Viana claramente mais forte também do que aquilo que foi há 2 anos? Eu creio que a Juventude de Viana é mais forte porque vem com um processo de 3 anos, pelo menos com 3 jogadores que são a base da equipa. Depois recrutamos jogadores que eu conhecia de trabalhar com eles em momentos anteriores da minha carreira e que vieram ajudar muito e a produzir e a gerar muita qualidade de jogo. Depois fizemos ali uns upgrades na equipa que acho que
pelo menos na segunda divisão, neste momento, são demasiado notórios. Acho que a equipa está muito estável, a equipa tem uma confiança muito grande, conhece os processos de treino, conhece os processos de jogo, sabe o que é que a gente quer, quem veio vem para ajudar e, portanto, há um crescimento da equipa, claro, em relação a 2 anos atrás, porque a equipa há 2 anos atrás foi construída praticamente em cima do joelho, ou seja, não havia muita para eu recrutar foi muito difícil. Não tinha jogador nenhum. Eu, quando cheguei a Viana, tinha o guarda-redes e o Pedro Batista com contrato. Aliás, o Pedro Batista até estava já mais para lá do que para cá e eu ainda ainda consegui salvá-lo. Pronto. Este ano está a ser diferente porque eu tive mais tempo também para preparar a equipa. Os jogadores que foram contactados quiseram muito envolver-se neste projeto. Acho que a dedicação nota-se... Houve mais critério, digamos assim, ou conseguiu-se ter mais critério na escolha? Houve mais oferta, digamos assim, houve mais oferta e aqueles alvos que eu realmente quis, acho que eles são todos aqui. Acho que não há nenhum jogador que eu consegui os jogadores todos que queria. Portanto, eu não trocava nenhum jogador que eu tenho por nenhum outro. A verdade é que a equipa tem vindo a apresentar esse rendimento. Nós ainda não atingimos o final da primeira volta, vai acontecer agora no jogo com o Termas já amanhã, sábado. Mas é evidente que temos que ser realistas. É um jogo onde a equipa da Juventude de Viana é favorita. Não há, digamos aqui, é algo inquestionável. Chegando, digamos, ao final da primeira volta, com esta vantagem que tem sobre os adversários, há aqui, digamos, a possibilidade de fazer uma gestão diferente para a segunda volta, ou, digamos, o pensamento vai ser o mesmo? Não, eu não estou a gerir a equipa para a segunda volta. Eu estou a gerir a equipa para o próximo ano. Estou a gerir a equipa para eles terem um crescimento em que no próximo ano o nosso modelo de jogo esteja perfeitamente implementado, onde eles saibam exatamente aquilo que a gente que ele pede, os processos de treino, eles conheçam bem o processo de treino, perceber se eles realmente é isto que querem, se querem continuar cá, se querem procurar outra oportunidade, outro projeto. Eu quero prepará-los para algo maior do que apenas a subida da divisão. Se somos favoritos, sim, nós temos tido uma estabilidade, temos tido uma consistência que se nota, se reflete na classificação e, portanto, não vamos parar. Esta derrota já não devia ter acontecido. Aconteceu em boa hora. Temos que continuar o nosso caminho, temos que ganhar já no sábado, depois temos já um jogo difícil em Barcelos, depois temos outro jogo em casa com a Académica de Coimbra, que é o nosso perseguidor mais direto, digamos assim, porque as equipas B neste momento não contam. É triste dizer que não contam, mas a verdade é que... Mas são equipas com qualidade. A verdade é que são as equipas que estão a marcar a diferença, são as equipas que estão a ser... A Juventude de Viana realmente está destacada, mas depois as equipas B do Valongo, o Futebol Clube Porto e o Oliveirense estão a marcar o campeonato de uma forma muito, muito denunciada. Está-se a ver o que está a acontecer, retiraram pontos a muita gente, a muitos rivais nossos. Nós conseguimos ganhar praticamente a todos, o Valongo, a Oliveirense e ao Barcelos B, são as equipas B. Não ganhamos ao Futebol Clube Porto, mas eles têm realmente tirado muitos pontos a toda a gente. E, portanto, é por isso que o campeonato está com este hiato, não é, entre a Juventude de Viana e o seu perseguidor direto, que é a Académica de Coimbra. E pronto, e nós daqui a 2 jogos vamos acertar outra vez as contas com eles. Exatamente. E esperamos ter uma vantagem ainda maior. Claro, até porque recordo que na primeira volta no jogo em Coimbra, o jogo ficou 5-0, 5-0, vitória clara da Juventude de Viana. Portanto, a Académica é o mais direto perseguidor e esse encontro será logo no arranque no princípio da segunda volta. Esse jogo pode, não digo definir, mas de uma vez por todas fechar as contas do campeonato, André? Em relação àquilo que se as coisas correrem, divisão, digamos, sim. Em relação àquilo que é subida de divisão, sim. Em relação àquilo que é o primeiro lugar, que é aquilo que nós ambicionamos, não. Portanto, acho que o Futebol Clube Porto vai continuar a somar muitos pontos. Acredito que mais para a frente, a partir de março, abril, quando começarem os campeonatos regionais ou nacionais dos sub-19,
Os miúdos vão ter uma sobrecarga muito grande de jogos e não, acredito que poderão eventualmente ter ali um déficit de performance, mas nada disto é linear, ou seja, é tudo muito, muito hipotético e nós até maio temos muitos jogos para disputar. Há aqui um microciclo que se abriu agora, o pós-taça, portanto de 4 jogos, 4 jogos de dificuldade elevada, como é evidente. O Termas é uma equipa que quer fazer, já imaginamos como é que eles vêm cá jogar. Depois vamos a Barcelos, que é um jogo sempre teoricamente muito difícil, jogar no pavilhão de Barcelos. Depois temos a Académica, vamos a Espinho, salvo erro, e depois recebemos o Câmara. Depois temos a Taça de Portugal, que também é outro objetivo que nós temos um jogo muito, muito interessante para disputar, com o Candelária. Portanto, o mês de janeiro, fevereiro, exatamente, porque o jogo da taça é para finais de fevereiro. Esse mesociclo vai ser muito importante, vai definir aqui muita coisa, vai ditar muita coisa, vamos perceber qual é a consistência da equipa da Juventude de Viana. E claro que nós não queremos perder esta vantagem por nada desta vida, não é? André, há aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Eu recordo-me que no início da temporada o Pedro Natário esteve aqui também numa entrevista connosco para falarmos exatamente sobre o arranque da época, e ele não foi, digamos, não foi muito claro, isto é, não traçou, digamos, o objetivo de subida como fundamental, ou seja, queria fazer queria estabilidade no clube. Isso foi uma forma de aligerar, digamos, expectativas ou digamos, aquilo que a equipa tem feito, de certa forma, poderá estar a surpreender quem digamos, mesmo quem está mais ligado, mais por dentro do clube. Não digo o André, porque o André, quando escolheu o jogador, já creio que o presidente Pedro Natário, a prioridade dele realmente era estabilizar o clube. O trabalho que já tinha vindo a ser iniciado pelo presidente Jorge Longarito, o presidente Pedro Natário está a tentar, portanto, fechar definitivamente algumas coisas pendentes que o clube possa ter. A nós, jogadores, equipa técnica, tem-nos dado as condições ideais para a gente fazer o que está a fazer. E, portanto, eu só tenho a agradecer ele ter abraçado este projeto e ter-se chegado à frente num momento de grande instabilidade do clube. Ano passado, no final da época, notava-se isso. A partir de fevereiro só se falava em eleições. Isso mexe imenso com tudo todo esse ruído. Afetou imenso a nossa performance, porque nós estávamos num ciclo espetacular. Nós tínhamos acabado de vencer em Passos Ferreira. Queríamos ali uma sequência de jogos que nós tínhamos e devíamos ter ganho, não conseguimos, porque acho que em parte o objetivo era... Faltou alguma estabilidade naquela altura? Faltou, eu acho que sentimos que alguns jogadores podem ter sentido que se calhar ficar na primeira divisão não era a prioridade. A prioridade é realmente a gente ter um orçamento ajustado àquilo que é a realidade das possibilidades do clube. Acho que é isso que está a ser feito. A performance desportiva desta época não creio que esteja em dissonância com aquilo que são os objetivos do presidente Pedro Natário. Acho que ele está feliz, acho que ele está orgulhoso da equipa, acho que todos os vianenses estão orgulhosos da equipa, acho que cada vez mais público se associa à Juventude de Viana e nós também estamos, não é? Portanto, a equipa técnica, a partir do momento que tem uma sequência de vitórias desta, só pode estar muito feliz por aquilo que está a acontecer nesta e também aquilo que me parece acontecer é que se calhar também já se pressentia um bocadinho, porque a equipa consegue a subida, foi uma, digamos, uma subida com muito esforço, muito difícil. Mas em que a equipa superou de facto, até se calhar as expectativas que estavam também nessa época, digamos, alavancadas. Há 2 anos ainda foi mais, se calhar. Mas também se calhar tinha essa ideia de que, e as pessoas percebiam que aquela equipa não estaria preparada, digamos assim, para uma primeira divisão. Houve ali algumas mexidas também, não foi suficiente. Sente que nesta altura, por exemplo, aquilo que é o trabalho que está a ser feito, a base daquilo que está a ser feito, pode, digamos, não só nesta época, mas olhando já para a próxima temporada, fazer aqui um planeamento a mais longo prazo do que aconteceu há 2 anos? Esta equipa na primeira divisão,
poderia competir, mas ia ser mais ou menos a mesma coisa. Acredito que pudesse ter mais alguma competitividade do que a do ano passado, mas ainda não está para aquilo que é o campeonato atual. Esta equipa ainda não está 100% preparada. Não é esta amostra com o Tomar que nos diz, não, se ganharam ao sexto, vão ganhar aqueles todos. Não, ganhamos, mas eu não quero que se passe a ideia que a equipa é uma prova de regularidade, é uma longa maratona, 26 jornadas, com adversários fortíssimos. As equipas profissionais é muito difícil tirar-lhes pontos, muito difícil, às 5 ou 6 equipas profissionais que neste momento estão no campeonato de placar, e portanto, claro que esta equipa, por muito orgulho que eu tenha nela, vai precisar de ter ajustes para ser mais competitiva na próxima temporada. Agora, se me pergunta se a minha ideia é mudar a equipa toda, não, a minha ideia é mudar o mínimo de jogadores possível, mudar 2 jogadores, se calhar 2, 3 no máximo. O campeonato de placar é muito exigente. É muito exigente. Nesta altura, o melhor campeonato do mundo, toda a gente, digamos, ninguém tem dúvidas sobre isso, e o nível de exigência é muito grande. O nível de exigência é muito grande, a nível de exigência físico, a nível de exigência de tempo, de treino nunca pode ser menos de 8 horas por semana, não é possível treinar menos do que isso, e complementar com o trabalho de ginásio. Exigir isso a um jogador e depois oferecer-lhe um salário que não é compatível com aquilo que é exigido é muito difícil. Financeiramente traz custos muito mais elevados. Sim, eu acredito que só a taxa de organização de jogos, as obrigatoriedades de polícias e segurança e whatever, acho que vai aumentar o budget da Juventude Viana na próxima época, mas acho que acaba o Presidente também acabar por encontrar as forças da cidade que ajudem a suportar essas coisas, e da nossa parte, jogadores, equipa técnica, nós temos que ser dignos de fazer o nosso papel, que é dar visibilidade e o retorno, que é o que aconteceu, por exemplo, este sábado. Um entusiasmo muito grande em torno da equipa. Acredito que gente com influência na cidade tenha vindo ao jogo e tenha ficado orgulhoso, querem se associar a isto. É um bocadinho o fenómeno que passa com o Barcelos. Os resultados são fundamentais, não é? Para sim, seja na segunda, seja na primeira, as pessoas gostam de estar perto de vencedores. Ninguém gosta de estar à beira de quem perde. Pá, é isto, as vitórias é que trazem, e quem disser o contrário. Mas há uma coisa se há coisa que eu tenho orgulho realmente, e tenho tido, é o público da Juventude Viana, que tem sido um público espetacular. Venham 100, venham 50, ano passado nunca deixaram de apoiar a equipa, sempre deram uma palavra, um estímulo forte à equipa, sempre com palavras de esperança, sempre com palavras de compreensão para os momentos menos bons, sempre uma palavra de incentivo. Vai ser sempre uma coisa que eu levo daqui de Viana, porque o mais fácil é insultar os jogadores, insultar o treinador. As redes sociais hoje em dia, apesar de eu não frequentar muito este espaço, há espaço para tudo, não é? Tem um poder muito, muito forte, e quem não souber filtrar e conviver com as redes sociais é difícil, porque há coisas que às vezes se escrevem que é difícil de ler, não é? E que a gente já está lá em baixo e começam a dizer isto e isto, aquilo. É difícil, mas graças a Deus o público de Viana tem sido um público que me surpreendeu muito, muito mesmo, pela positiva. Há gente que gosta muito do clube, que reconhece que é um clube neste momento a cumprir o 50º aniversário, não é? Salvo erro. Portanto, já é um clube com história e, portanto... E há aqui uma questão, e até por aquilo que tens vindo a falar nesta nossa conversa, eu diria que começa a ser mais ou menos um dado quase adquirido que a Juventude de Viana vai na próxima temporada estar na primeira divisão, e portanto que este objetivo de fazer regressar o clube ao principal escalão é algo que vai acontecer com naturalidade, tendo em conta aquilo que tem sido o percurso. Só que no decorrer desta temporada há aqui parece-me, e agora se calhar até um aspecto ainda mais importante, tem a ver com a questão da Taça de Portugal,
porque ao eliminar a equipa do Tomar no passado fim de semana, abre-se aqui, até pelo sorteio que já foi realizado, abre-se aqui digamos, uma janela de oportunidade de o clube poder estar inclusive na Final Four, porque até à Final Four terá encontrar agora o Candelária, portanto nos quartos de final, ou melhor, nos oitavos, e depois nos quartos vai jogar, penso que com o Póvoa ou com o Carvalhos. Eu diria que são aqui, ou há aqui uma luz que se abre, digamos assim, porque o clube já há muitos anos que vem procurando uma Final Four, não é? E este ano pode, não é fácil. Numa segunda divisão é fora da caixa, não é? Digamos assim. O problema é que essa luz também está para o Candelária, essa luz não se acendeu, claro, só para nós, não é? E infelizmente... E para o Carvalhos e para o Póvoa também, não é? Não, mas acredito que para o próximo confronto é o Candelária. É o Candelária. E o Candelária sabe exatamente daquilo que também via esse caminho, não é? Ganhamos ao Viana, ganhamos em casa ao Carvalhos ou ao Póvoa e estamos na Final Four. E valorizamos os jogadores, e valorizamos o clube, e valorizamos a cidade, a região autónoma. Pronto, nós obviamente não vamos negar que realmente já vimos esse caminho, não é? Mas para já faltou o Candelária. E o Candelária neste momento é o primeiro classificado da Zona Sul, também com uma derrota, salvo erro, não sei se tem um empate. É uma equipa que ano passado deu-nos muito trabalho, tivemos um jogo de má memória que ditou o princípio do fim, ano passado. Portanto, há contas... Nos Açores, foi a derrota por 1-0 a 15 segundos do fim. Há contas que vão ser ajustadas este ano e que eu tenho isso bem presente. Acho que tenho um treinador que conhece muito bem o processo de treino, os seus jogadores. Acho que desempenha um trabalho excelente também no Candelária. Eu sei exatamente aquilo que me espera no jogo da taça e, portanto, essa luz que se vê de realmente, se eliminarmos o Candelária, depois temos um jogo em casa. É um caminho muito difícil, porque o jogo do Candelária vai ser muito difícil. Nós temos a certeza absoluta que vai ser pior do que o Tomar em casa. Não é pela motivação, é porque vai estar associado a uma viagem de avião, se calhar uma viagem de barco, um ringue diferente, um público que vai empurrar a equipa do adversário de todas as maneiras para eles também conseguirem esse objetivo. E não sendo em Viana, torna tudo mais difícil, não é? Agora, vamos lá disputar esta eliminatória com muita ambição, porque senão também podemos ter feito... Eu diria que aquilo que quem acompanha o hóquei e olha para estas contas, portanto, tem essa expectativa, também se calhar... para mim, para o André, para os jogadores, ou seja, os jogadores se calhar até... podem tirar aqui um bocadinho o foco do campeonato, porque se calhar começam a pensar, este ano nós temos aqui uma janela de oportunidade em relação à Taça de Portugal. Isso não vai acontecer. Não tem hipótese nenhuma. O foco vai ser em conseguir 4 vitórias antes do Candelária e depois ir disputar esse jogo e tentar ganhá-lo, porque realmente aí sim abre-nos expectativas, porque depois temos um rival em casa. Portanto, jogar aqui em Viana já não é fácil. Nós estamos neste momento, estamos muito acomodados à pista, estamos muito com mais massa associativa também a ajudar, a puxar pelo clube. O último jogo imagino que tenha tido perto de 300 pessoas, para um jogo de segunda divisão acho que é muito interessante. Gostei, acho que vamos jogo a jogo, mas o mais importante neste momento é sábado com o Termas e não me passo daí, ninguém está a pensar em Taça de Portugal neste momento. Mas também é verdade que quando surgir esse jogo, se calhar já as contas do campeonato vão estar muito mais... eu acho que não digo resolvidas, mas digo que mais ou menos definidas, ou mais ou menos bem encaminhadas. Nós não conseguimos, ao não conseguir libertarmos do Futebol Clube do Porto, as minhas contas são sempre contas que eu... Ok, o Porto não conta, mas o Académica de Coimbra ganhou em Oliveira das Meias, eu não contava, e nós perdemos em Fanzas, e também não contava. Portanto, estamos a falar aqui de uma janela de 6 pontos que eu pensei que ia ser favorável para nós e que os perdemos. Ou seja, eu não dou para esse peditório já subiram de divisão e que nem é preciso jogar que ganhamos. Não. Temos agora uma responsabilidade de manter
manter este registro no campeonato, tentar igualar aquilo que foi a performance da primeira volta, sabendo que vai ser muito mais difícil porque nós temos uma sequência de jogos em casa da primeira volta que, por uma alteração de jornada com o Marinhense, acabamos por fazer uma sequência de vitórias que nos deu este crédito todo. Exato. Não queremos desperdiçar o crédito que colhemos na primeira volta e pôr-nos numa situação desconfortável. Queremos continuar na senda das vitórias. Dentro daquilo que é o plantel que escolheu para esta época, e o André, já disseste aqui que, no fundo, os jogadores que tu pretendias, quase todos eles, conseguiste trazê-los para Viana, digamos que tens tido alguma surpresa com alguns jogadores? Sentes que alguns deles, digamos, têm superado aquilo que tu eventualmente esperavas deles, ou todos eles de facto correspondem, ou estão dentro daquilo que são os parâmetros com os quais, digamos, tu contavas que eles se apresentassem quando vieram para a juventude? Não tenho tido assim uma surpresa. Há jogadores que claramente evoluíram muito, os que estão há mais tempo, se calhar, por exemplo, o Futuro e o Gabi têm uma estabilidade muito grande, não é? São estáveis, Já foram jogadores importantes na subida? Sim, na subida há 2 anos, depois ano passado tiveram um papel também preponderante, tiveram um crescimento, não é? Na primeira divisão aprende-se muito, e este ano é uma estabilidade, ele tem uma presença em campo muito grande. Depois temos o Joaquim, que nem sei o que dizer, é um jogador... pronto. E depois tenho os que vieram, o Rafa, o Dioguinho, que é um júnior, né? Veio dos júniores do Barcelos. Acabei por trazer o Tomás, que é da cidade, Tomás Silva e Tomás, o guarda-redes. Muito importante ter estas sementes, não é, aqui de Viana do Castelo. Acho que integraram o plantel. E o grupo também, se sente um grupo unido. Eu adoro este grupo rapazes. Que tem entrado, que no fundo, às vezes há grupos que não se conseguem, ou não conseguem haver ligações, digamos assim, sendo que este grupo tem essas ligações. E este grupo é maravilhoso. Eu adoro estes rapazes todos. Falta-me o Andrés, o Castanho, não é, que já tinha estado aqui uma primeira vez, mas que felizmente tive a oportunidade de o reencontrar, porque eu só o treinei na Colômbia. Tinha ele 15 anos, 16 anos, ele veio para aqui com 14, eu conheci-o com 13 ou com 12, e só agora é que eu consegui treinar em Portugal, que também vem-me dar um upgrade à equipa, vem-me dar uma dinâmica à equipa, uma criatividade, bom, os 2 sul-americanos que nós temos cá são também um talento puro, e a equipa acho que satisfaz aquilo que eram as minhas pretensões. Acho que encaixam também no perfil que se ajusta ao orçamento do clube. Estou muito feliz com eles. Acho que faltam os guarda-redes, não é? Nós mudamos os 2 guarda-redes, que acho que o Tiago merecia mesmo uma baliza. O Tiago tem uma confiança nele gigante, acho que merece mesmo esta baliza, merece uma baliza para ele. Tem feito uma grande época, tem sido muito elogiado por aquilo que merece mesmo uma baliza para ele. É preciso perceber que ele passou por um processo em que não tinha tanta visibilidade, porque esteve em clubes de top e não conseguiu ultrapassar o guarda-redes titular, sobretudo no Porto e no Liceu da Corunha. Depois teve aqui um ano no Passos que foi mais intermitente, e este ano quis-lhe dar mais uma estabilidade muito grande, que é o que faz o jogador também sentir-se seguro. Tenho que lhe dar a margem de erro para ele errar, para ele fazer as suas borradas e sofrer os seus pitos, e eu tenho que o apoiar. E depois, na sombra dele, tenho também o Tomás, que é o primeiro ano de sénior, um miúdo que vai colher desta aprendizagem, que eu logo possa lançá-lo, porque eu estou ansioso por fazê-lo, porque ele treina e já se nota muito a evolução dele, já se nota muito que ele está diferente, está muito melhor, mas é uma situação mais sensível. Os guarda-redes temos que perceber que os guarda-redes são uma posição muito específica, em que não há aquela rotação, a não ser que tenhas mesmo 2 guarda-redes iguais, o que é difícil. É uma posição muito específica e que nós temos que gerir da melhor forma. O Tomás vai lá chegar, o Tomás vai ter as suas oportunidades, e basicamente acho que toquei em todos os jogadores. Falta o
o Afonso Sousa, que vem de Lisboa, também veio para um hóquei diferente, que também já nos ajudou, já foi decisivo em muitos jogos, com entradas em que marca e consegue desbloquear os jogos. Tem um plantel que eu adoro, sinceramente. Para concluir, eu diria que se a subida é algo que começa a estar cada vez mais no horizonte, também parece que começas a olhar um bocadinho para um título, ou seja, é neste caso já, digamos que esse objetivo que começa a ser traçado de a Juventude de Viana conseguir ser campeã nacional da segunda divisão. Sim, não vou negar. Gostarias de conseguir esse Claro, os treinadores perseguem isso, não é? Eu não venho para a Juventude de Viana para um clube sem ambição, não venho para um projeto que ficar em quinto ou sexto é igual, não me contem comigo, ou seja, assim que o presidente Jorge Longarito e neste caso o Vasco me contactaram para vir para cá, a primeira coisa foi perguntar quais eram os objetivos, que equipa é que temos, o que é que podemos contar, e disse ao presidente, olha, eu só vou na condição de me arranjar um plantel competitivo para a segunda divisão, para atacar a subida, porque acho que o Juventude de Viana merece estar na primeira divisão, mas não é como as pessoas, é um clube de primeira se houver estrutura para isso, porque senão não é por clube de primeira, claro. Porque senão vai acontecer a mesma coisa. Portanto, para o ano vamos ter os mesmos problemas. Portanto, para nós permanecemos numa primeira divisão, temos que ter recursos, temos que ter jogadores, temos que ter os treinadores... E tempo, não é? Também para planear as coisas. Eu não sou uma pessoa insatisfeito, não é isso. Mas nós temos sempre que melhorar. A gente olha para aqui e diz assim, pá, eu preciso disto e isto para ser competitivo, porque quando este aqui se cansar, eu já tenho aqui outro que vai me dar no mesmo rendimento. Portanto, nós acabamos por precisar desse tempo de maturação dos jogadores, porque eles já vão ter este processo da segunda divisão. Como lhes disse, as mexidas para a próxima temporada o menos possível. Primeiro porque adoro os meus jogadores, depois porque confio neles, depois porque acho que têm capacidade para jogar na primeira divisão e permanecermos no campeonato de placar. Mas é normal haver mexidas em todos os plantéis e até para as pessoas a rivalidade, a luta pelo lugar, a competitividade ser ainda mais latente, não é? Nesta reta final da nossa conversa, duas ou três questões têm mais a ver com digamos, questões pessoais, ou seja, com o trajeto do André Torres como treinador. O André é de Barcelos, e vive em Barcelos, jogou no Hóquei de Barcelos, jogo que nunca jogou na Juventude de Viana. Joguei um ano. Jogou um ano na Juventude de Viana. Ainda jovem, portanto... Joguei um ano na Juventude de Viana, logo no meu terceiro ano de sénior. Sempre houve aquela grande rivalidade entre a Juventude de Viana e o Hóquei de Barcelos. Naquela altura em que jogava já havia essa rivalidade? Não, na altura não, porque na altura nós estávamos na segunda e o Barcelos estava na primeira. Depois a rivalidade veio depois, quando o presidente Longarito, salvo erro, construiu aquelas equipas referência, não é? Paulo Almeida, Didi, Luís Filipe, Luís Viana. Muitos jogadores que tinham estado também no Hóquei de Barcelos. Sim, mas conseguiu atraí-los para aqui e fez uma equipa... Foi vice-campeão nacional duas vezes, não é? Portanto, Didi, Paulo Almeida, Luís Filipe, Luís Viana, e entre outros, vou-me esquecer de alguns, mas grandes Barbosa, equipes... Sapo, o Roger. Mas eram equipas espetaculares. Infelizmente nós não temos neste momento esse poder, essa capacidade, mas temos outras coisas. Temos um grupo porreiro que acho que representa a cidade de uma forma brilhante neste momento, que luta pela vitória em cada jogo, e acho que é isso que... E, em termos pessoais, depois de jogar também como treinador, esteve na Colômbia. Como é que aparece essa passagem pelo hóquei patins colombiano? Aparece uma oportunidade há 10 anos atrás, em 2015, em que eu saio do Hóquei Clube de Braga, porque estava realmente num processo já de 10 anos a treinar consecutivamente sem parar. Fiz uma pausa, acabei por sair do clube, um clube que também me diz muito. Já falou no Barcelos, sim, o Braga diz muito. E acabei por sair e fui convidado a fazer um estágio, a conhecer aquilo que era a realidade do hóquei colombiano, em 2015.
E eu não quis ir. Houve 2 vezes que disse que não vou, porque não... E depois acabei por ir em abril de 2015, a primeira vez. Quando fui, já levava um saco grande, fiquei logo lá 15 dias a trabalhar e comecei-me a envolver e a apaixonar pelo país. Acabei por me começar a, digamos que, a ajustar ao país, à cultura. Acho que tive um impacto muito grande no hóquei colombiano. Acabámos em 2017 por ser sextos no Campeonato do Mundo. Em Barcelona fui campeão intercontinental com o feminino. Na Argentina 2022 fui campeão intercontinental masculino. Em Barcelona fui 8º com os séniores masculinos. Portanto, acabamos por fazer um trabalho muito grande, mexer na base, criar uma sequência de jogadores para mais tarde, a chamada renovação. E agora estamos num fim de projeto, digamos assim. Ainda estou envolvido com a seleção. Acho que, se tudo correr como prevejo, estarei nos Jogos Mundiais, no Campeonato do Mundo no Paraguai, em outubro. Não sei em que moldes, porque possivelmente a Juventude de Viana poderá estar na primeira divisão e isso vai mexer com muita coisa. Vai ter que articular essa situação. Vamos ter que articular, mas felizmente, e ainda não falei, mas tenho, para além dos jogadores que escolhi, é preciso perceber que para isto funcionar é preciso ter uma estrutura também na equipa técnica muito forte. Eu tenho o meu primeiro assistente, o Miguel Camões, que me ajuda imenso, ou seja, tenho um upgrade gigante naquilo que é o processo de treino, não é? Não é só o meu conhecimento do jogo, portanto é tudo, é a parte dele, a parte que, para além de introduzir a parte física. Há uma creche, introduz também muito conhecimento, portanto é parte física mais conhecimento, depois mais a parte daquilo que vem de mim, da minha experiência, digamos assim. Depois temos o Roger, que também nos ajuda aqui em algumas situações, é sempre uma pessoa muito útil, muito válida. Pronto, e depois é uma estrutura que precisa de ser melhorada, porque o Presidente já sabe, mas que não gostava de deixar de falar nesta entrevista, de falar neles, porque que ninguém pense que isto é um trabalho de um homem só. Portanto, eu sou só uma cara que dá ao corpo um bocadinho às balas, a primeira cara para o bem e para o mal. Quando perde é o treinador, quando ganha são os jogadores, mas eu só represento, isto é uma equipa de trabalho, não é? Portanto, eu sou um grupo de trabalho que eu tenho o privilégio de ser o líder, mas que tenho ao meu lado grandes companheiros que me ajudam a desempenhar este trabalho. Na Colômbia é exatamente a mesma coisa. Portanto, queria passar para aí, não é? Eu não vou estar, portanto, agora vai haver um estágio, eu não vou poder estar, eu não vou sair agora de Viana para ir a um estágio a meio do ano, não vou poder. Portanto, alguém tem que fazer esse trabalho na Colômbia, para depois eu, quando chegar em junho, acaba o campeonato dia 3, eu tenho que ir para lá trabalhar 15 dias intensivamente, sobretudo com a base, a fazer um campus durante a semana, durante os fins de semana estar com a equipa de sub-19 e com os séniores, e prepará-los assim praticamente remotamente, ou depois intensificar o período que eu estou lá a trabalhar. É uma experiência que já levo 10 anos, já não é a mesma coisa, não é? Passaram 10 anos eu a trabalhar assim. Viajar 40 vezes para outro continente sozinho, sempre sozinho, é duro, é muito duro, é difícil, mas é uma coisa que eu realmente faço com muita paixão, porque foi um projeto que eu não dava nada por ele e que me fez crescer imenso. Uma última questão, olhando àquilo que é o trajeto atual e olhando para essa perspectiva de fazer regressar a Juventude de Viana à primeira divisão, de tentar um título nacional, qual é, digamos, o grande objetivo do André Torres como treinador de hóquei patins? Em termos de ambição, digamos assim, o que é que... Pessoal? Sim, em termos pessoais, o que é que gostava que lhe Primeiro gostava de consolidar a Juventude de Viana. Primeiro gostava de ser campeão nacional este ano. Pronto. Se me der um bocadinho mais, campeão nacional e presença na Final Four. Pronto. O meu objetivo deste ano, vamos ser fundamentais, é subir divisão, de preferência campeão nacional, e se conseguir estar na Final Four, acho que é um trabalho notável, digamos assim. Pronto. Já se nota, mas assim será uma coisa brilhante. Não é fácil, sabemos exatamente que há outros clubes com os mesmos objetivos, com os mesmos recursos ou mais recursos, portanto vai ser dificílimo. Depois, se eu continuar na Juventude de Viana,
é realmente estabilizar o clube na primeira divisão, na próxima temporada, fazer uma coisa também, mostrar que com pouco se pode fazer muito, com menos recursos se pode produzir muitos resultados, que é sempre esse o nosso paradoxo, digamos assim. Se esses resultados aparecerem, se calhar também poderão aparecer convites mais aliciantes. Eu acho que se fossem para aparecer já tinham aparecido, mas tudo bem. Mas a prioridade para já a Juventude de Viana? Sim, eu só penso na Juventude de Viana. Eu sou um treinador de projetos sempre a médio prazo. Nunca fui... Eu tive 6 anos no Hockey Clube Barcelos, tive 5 anos e meio no Hockey de Braga, tive 5 anos no Famalichense e não gosto de andar aqui a mudar por mudar, desde que o clube... Nunca tive contratos a longo prazo, sempre tive contratos anuais e sempre disse o seguinte: chegamos ao fim do ano e fazemos um balanço e se for bom para os dois, muito bem. Se não for bom para uma das partes, temos que imediatamente ir cada um para o seu lado, porque é preciso que eu me identifique com o clube e é preciso que o clube veja em mim a pessoa capaz de liderar este processo. Até agora tenho tido esta oportunidade, é um orgulho para mim ser treinador da Juventude de Viana. É possível para muita gente, porque isto só há 16 lugares na primeira divisão, não, 14. E outros 14 e 28 na segunda, mas isto é um nicho, portanto a Juventude de Viana está em primeiro lugar da segunda divisão. Toda a gente quer na primeira divisão, também há muitos treinadores que querem estar lá. Eu ano passado aprendi imenso, adquiri muito conhecimento, tanto dentro do clube, tanto dentro da minha estrutura de treino, como na vivência do Campeonato Nacional, e portanto o meu objetivo, como todos, é estar entre a elite. Agora, se a elite não me deixar, se eu não tiver recursos para competir na elite, também se calhar não faz sentido, eu se calhar vou ponderar se realmente é aquilo que eu quero, porque uma coisa é ganhar 12 jogos em 13, outra coisa é ganhar 2 em 10. Exato. É preciso ter muito estofo, André, não temos tempo para mais. Agradeço a presença nesta nossa emissão. Muito sucesso para a Juventude de Viana, que vai ser com certeza uma temporada de muito sucesso, sobretudo com a subida mais ou menos encaminhada, agora olhando para esse título de campeão nacional e também para essa Final Four da Taça de Portugal. Muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui. Voltamos já a seguir para o fecho desta emissão do Viana Cidade do Desporto. Viana Cidade do Desporto. Depois do Hockey em Patins e da conversa com André Torres, o técnico da Juventude de Viana, vamos nestes últimos minutos falar de futebol, olhando para o Campeonato de Portugal e também para as provas distritais. No Campeonato de Portugal, no passado fim de semana, realizou-se a primeira jornada da segunda volta. O Sport Vianense foi a Chaves ganhar por 2-1, vitória importante para a formação de Viana do Castelo, numa jornada onde o líder Limianos perdeu em casa frente ao São Martinho por 2-1 e o Bragança foi o grande beneficiário da jornada ao vencer em Santo Tirso a equipa do Tirsense por 2-1 e assumiu a liderança do campeonato com 27 pontos mais 2 que o Limianos. O Vianense está no quinto lugar com 20 pontos e está mais perto do segundo classificado, que é exatamente a formação de Ponte de Lima. Uma vitória importante para o Vianense, que apresentou o seu novo reforço, Araki, o japonês contratado ao São João de Ver, que se notabilizou ao serviço do Pavidem. Araki, figura importante do Vianense nessa partida em Chaves. Depois do jogo, e já esta semana, ficou a saber-se que André Salvador deixou também o Sport Clube Vianense. Tem sido algumas das saídas nas últimas semanas, depois de Fajardo, também Pérez, o cubano, deixou o Sport Clube Vianense. Recordo agora André Salvador também a deixar a formação de Viana do Castelo. Araki foi reforço apresentado. Vamos ver se a equipa do Sport Clube Vianense vai ou não apresentar ainda mais algum jogador para as próximas semanas, dada esta saída de André Salvador do plantel, até porque Gonçalo Rou também vai estar ausente até ao final da temporada, depois de se ter lesionado com gravidade no jogo em Ponte Lima.
Teremos já amanhã, sábado, jogos para a jornada 15. O Vianense joga amanhã, a partir das 3 da tarde, frente ao Tirsense, jogo frente ao quinto classificado, uma vitória frente ao sexto classificado, o Vianense é quinto na classificação, jogo importante para a formação de Viana do Castelo, numa jornada onde também amanhã o Chaves B joga em São Martinho, frente à formação que tem sido a grande surpresa do campeonato até o momento. O Bragança recebe o Celuricense, um jogo em casa onde a formação transmontana pode consolidar a sua liderança no campeonato. Destaca ainda para a deslocação do Monção até à Madeira, vai jogar no terreno do Machico, e equipa orientada por António Oliveira, o técnico que subiu o Vianense para a Liga 3. Quanto ao Limianos, tem uma deslocação difícil a Brito. Brito, Limianos e Machico Monção são os únicos jogos que se realizam no domingo. Olhando para as provas distritais, campeonato da primeira divisão distrital, campeonato SABSEG, está ao rubro com o Castelense na liderança. No último fim de semana, o Castelense a golear o Cardielense por 5-1 e a consolidar a liderança do campeonato. É a grande surpresa pela positiva deste campeonato. O Valenciano perdeu de forma surpreendente em casa frente ao Magacense por 1-0, e no grande jogo da jornada, Atlético dos Arcos e Corrilhá empataram 0-0. Ponta Barca não jogou, uma vez que tinha que afrontar o Caminha. Na liderança, o Castelense, depois o Atlético dos Arcos, Cardielense, Cerveira, Valenciano, Ponta Barca, Courense e Corrilhá, equipas muito próximas em termos de classificação. É uma luta que promete e vai continuar intensa neste campeonato SABSEG. Para este domingo teremos a jornada 17, já com um jogo realizado. O Corrilhá já tinha jogado frente ao Arcozelo e ganhou por 3-1. Teremos para este domingo, às 3 da tarde, como destaques, o Cardielense Valenciano, em Cardielos. Também destaque para o Cerveira Castelense. São os dois jogos mais importantes desta rodada. O Ponta Barca joga em Melgaço, enquanto que o Atlético dos Arcos vai jogar a Lanheses. Para concluir, campeonato da 2ª Divisão Distrital, também a jornada número 17, no passado fim de semana, destaque para a vitória do Sport Clube Vianense B na despedida de João Abel Cruz como técnico da formação de Viana do Castelo. O Vianense B foi ganhar a Vila Fria por 3-1, numa jornada onde o Torrienses ganhou por 5-2 ao Lanhelas, enquanto que o Távora venceu de forma clara o Anha por 3-0. Adecas e Reianos, no jogo mais importante da jornada, empataram a uma bola. Távora é líder com 38 pontos, depois Reianos tem 39 para o Távora, 37 para o Reianos. O Neves, que foi ganhar a Dark por 2-1, está na terceira posição, mas o Vianense B aproxima-se cada vez mais da frente da tabela classificativa. Vianense B, aliás, já o disse aí, aqui perdeu o seu treinador, João Abel Cruz, viajou agora para a Estónia, vai assumir o lugar de treinador adjunto no atual campeão da Liga da Estónia. A Liga da Estónia, que vai começar apenas no início do mês de março, está agora na pré-época, e vamos aguardar pela informação sobre quem lhe vai suceder, mas tudo aponta para que seja João Pedro Fernandes, o adjunto de João Abel Cruz, a assumir o comando técnico da equipa B do Sport Clube Vianense para aquilo que resta desta temporada 2025-2026. Não há tempo para mais, vamos concluir esta emissão do Viana Cidade do Desporto, que teve como tema central o hóquei em patins. André Torres foi o nosso convidado. Já sabe, amanhã teremos esse Vianense Tirsense para acompanhar no digital, aqui na Rádio Jace. Pode acompanhar essa partida da jornada número 15 do Campeonato de Portugal, época 2025-2026. Pela minha parte é tudo. Em meu nome, também do Celso Carvalhosa, que coordenou tecnicamente esta emissão. Uma muito boa noite e um bom fim de semana. GCFM Desporto.